E os integrantes que saíram fora desse problema, Paola, boa tarde. Olha, quem agora não tem mais dor de cabeça por conta desse inquérito arquivado é o ex-coordenador, na verdade, da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, que é, inclusive, agora afiliado ao Partido Podemos e deve concorrer à Câmara dos Deputados, deve pleitear posto de deputado federal pelo Paraná, por meio do Partido Podemos. É que esse inquérito ele foi aberto em fevereiro do ano passado pelo próprio ministro do STJ, Humberto Martins, que hoje determinou, então, o arquivamento desse inquérito também por conta daquelas mensagens que foram obtidas de conversas entre os procuradores da Operação Lava Jato por meio de hackers. Toda essa conversa que foi vazada dos procuradores naquele episódio conhecido como Vaza Jato, ele estava dentro daquela operação spoofing, que teve então acesso a todas essas conversas. E foi ao ter acesso ao conteúdo de todas essas conversas ali apresentadas na operação, que então o próprio ministro Humberto Martins viu uma possibilidade de conversa ali em que os procuradores estavam levantando uma hipótese de fazer uma investigação a respeito dos ganhos dos ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e por conta dessa investigação poder ser ilegal, já que não seria autorizada, então Humberto Martins, em fevereiro do ano passado, abriu esse inquérito para avaliar se de fato os procuradores que estavam envolvidos na Operação Lava Jato começaram a fazer uma investigação ilegal a respeito do patrimônio dos ministros do STJ. Essa apuração, ela já estava suspensa desde março também do ano passado, logo que ela foi aberta. A ministra do STF, Rosa Weber, fez a suspensão deste inquérito. E bom, depois de todos esses meses passados, então Humberto Martins decidiu nesta segunda-feira fazer o arquivamento desse inquérito, colocando que já não havia mais materialidade, não havia nada encontrado a respeito desse tema e que então essa investigação poderia ser arquivada. Pelas redes sociais, tanto o Deltan Dallagnol, que era coordenador da Lava Jato, quanto o Sérgio Moro, que era juiz federal ali na vara de Curitiba, ligado à Operação Lava Jato e também é hoje filiado ao Partido Podemos, comemoraram por essa decisão do arquivamento. Obrigado, Paola, pela informação. Felipe Bueno, tá aí, o Dallagnol sofreu várias críticas e agora tira esse problema dele e vai seguir adiante seu caminho. A Vaza Jato em si não morreu, né? Aquele nome que ficou jocoso, né? De uma operação Lava Jato, daquelas informações vazadas que mostravam o direcionamento dos envolvidos na Lava Jato, né? Contra alguns investigados, isso não morreu. O que morreu, né? Foi a parte que interessava ao STJ. E cá entre nós, aqui eu me alio aos procuradores da Lava Jato, né? É de interesse público saber quanto ganha um ministro do STF, assim como do STJ, invertia, né? Do STJ, assim como do STF e tantos outros, digamos, servidores públicos. Agora, falta de materialidade era óbvia, né? E a própria Lava Jato morreu, então que interesse havia em sustentar essa investigação que obviamente não daria em nada, né? É importante olhar para as investigações sempre com um grau de cautela. Da mesma forma que a narrativa de algumas mídias, né, de algum ciclo midiático que a gente observa se estender durante muito tempo, ela é instrumental para vários partidos políticos e políticos. Então, tem que tomar muito cuidado quando você vai simplesmente criticar toda uma operação que foi construída com bastante esforço, bastante tecnicalidade e vários elementos probatórios, né, que foram utilizados em detrimento de todos esses investigados. Agora, do lado do direito, óbvio, tem críticas pontuais à manifestação do Dallagnol, à maneira como foi exposta a operação. Eu tenho até críticas pontuais com relação a isso, mas a tentativa da imprensa, da grande imprensa, de colocar essa perspectiva de uma vaza-jato dissimulada com um intuito, né, exclusivo de perseguição política, isso só contribui para uma pessoa, que é o Lula, hoje ex-presidiário, pré-candidato à presidência da República. Então, tem que tomar com muito cuidado isso, William, porque lá atrás, quando saiu essa notícia, isso foi utilizado de maneira muito exaustiva e cansativa pelos meios de comunicação, em detrimento, né, de toda essa equipe mobilizada da Lava Jato. Isso não quer dizer que não tenha críticas. Elas existem, mas você tem que olhá-las com ponderação. Você elogiou a Lava Jato, falou que tecnicamente ela foi maravilhosa. O Lula está solto, amigo. Sim, a gente tem um problema chamado Supremo Tribunal Federal. E nesse tribunal você tem uma politização, né, de juízes, de magistrados que foram nomeados
por este ex-presidiário que está solto aí falando pelas orelhas, e mais, se tornaram ativistas. De 5, 6 anos para cá, começaram a agir em total detrimento da liturgia do próprio Supremo Tribunal Federal, o que tem se mostrado muito ruim para o país, muito ruim para a segurança e previsibilidade jurídica no nosso país também. Então, Felipe Bueno, eu posso ser a maior raposa do mundo e posso ter uma habilidade incrível de mexer na legislação. Mas se eu tenho, como técnico, olho para um processo e vejo erros, então, assim, até que ponto nós temos esse lado político do tribunal, ou realmente a Lava Jato ela foi uma besteira, os caras perderam tempo, fizeram de forma errada, extrapolaram os limites. É o famoso regulamento debaixo do braço, né, de que tanto se fala no futebol, por exemplo. William, a Lava Jato trouxe inúmeros benefícios para o país, esclareceu o país, mas em algum momento, né, a soberba ultrapassou a técnica, né? Da mesma forma que a imprensa caiu, né, que a Vaza Jato caiu nos braços da imprensa, a Lava Jato, toda manhã de operação, né, era toda a imprensa acompanhando as viaturas da Polícia Federal, aquele estardalhaço, a coletiva às 9h30, 10 horas da manhã, todo mundo suspendia a programação de rádio, TV, os jornais só falavam disso, os portais de imprensa também, né? Ninguém parou na época para fazer uma leitura crítica da Operação Lava Jato, que se tivesse sido feita, talvez, né, não permitisse esses erros todos que a Lava Jato cometeu. E aí não tem jeito, né? Respondendo a sua questão, e eu concordo com o Marco, né? Alguns dizem que a grande tragédia do STF foi quando as sessões passaram a ser televisionadas. E aí viraram 11 artistas, né? 11 atores e atrizes trabalhando para o seu público e para cada vez ganhar mais público. Perdemos o controle? Eu entendo que sim. E já eram 11 ilhas, hein? Já eram Exato. Problemáticas as decisões do Supremo. E ficou pior ainda com esse grau de televisionamento. Vocês colocam a imprensa nesse debate e uma certa responsabilização em função da atuação dela. Mas isso é técnico. Teoricamente, a imprensa não tem esse poder técnico de julgar uma pessoa. Quem recolheu as provas não foi a imprensa. Quem julgou não foi a imprensa. Por que a imprensa é tão endemonizada e caçada como responsável por A, B, C ou D? Enfim, vocês estão me dizendo que a imprensa, ela é isso tudo agora? Ela que julga, ela que pega as provas? A enfim. imprensa é feita por pessoas, né? E pessoas têm um grau, sim, de militância e defesa das suas ideologias e da sua visão de mundo. Então, de fato, existe uma proliferação. Basta levantar, né, os grandes meios de comunicação que você vai ver as ondas de narrativas que são colocadas para o público. Então, você pode até enxergar a Jovem Pan como uma ilha num oceano de narrativas. A Jovem Pan é o único espaço plural de debate efetivo entre visões de mundo diferentes. O resto vai tudo numa toada só, William. E isso daí é dramático, porque é triste você ver o grau de manipulação da informação que é exercido hoje no Brasil e no mundo. Isso acontece também nos Estados Unidos e na Europa. Então, é sim importante a gente ter um espaço de debate para confrontar aquela informação que é veiculada como pura verdade. Não, vamos desconfiar, vamos debater, vamos analisar até o fim. Porque o povo não gosta de ser manipulado. E quando ele descobre que ele foi manipulado, aí você vê as manifestações populares contra esses grandes meios de comunicação. Mas, Bueno, lei é lei. E se você me permite, respondendo a sua pergunta, complementando o que o Marco disse, e concordo com você, lei é lei, eu nem entro na filiação, na ideologia de cada integrante, de cada bancada, de cada redação do Brasil. Eu estou falando de questões técnicas mesmo, é espírito crítico, é a famosa no jornalismo, eu tenho 27 anos de jornalismo, a famosa barrigada. Né? É quando você entra numa narrativa que cai no escândalo da escola base, por exemplo. Quem não se lembra disso nos anos 90, um escândalo, um vexame para a imprensa. E tantos outros vexames foram cometidos pela imprensa, independentemente do lado de quem estava soltando o balão de ensaio ou produzindo a notícia, seja falsa ou verdadeira. Então, o que eu entendo vem até antes do que o Marco disse, né? Independentemente da sua filiação, peraí, você recebeu uma informação,
Você checou novamente, você foi atrás da terceira, da quarta, da quinta fonte? Não, você publicou. E aí a tragédia já está consumada. Né? Volto a dizer, nós da imprensa não julgamos. De modo algum, quem julga não. Apuração. É juiz, quem Apuração. acusa é promotor, quem defende. Então, assim, é bom a gente pontuar isso para ficar bem claro. Claro. Ó,